Olha, tem acontecido, e Brasil afora, não aqui, só no estado de Alagoas, esta semana já tivemos práticas de intolerância religiosa. Aliás, chegou ao ponto do próprio Tribunal de Justiça, por meio do desembargador Tutimé Zairan, solicitar de que a investigação se dê por uma delegacia especializada, já que o tema é muito caro, né? Aqui no estado de Alagoas tivemos um quebra no passado, chamada Quebra de Xangô. Nós tivemos perseguição, destruição de terreiros de religiões matrizes africanas, terreiros de candomblé foram invadidos, pessoas foram mortas, enfim. E temos na atualidade essa prática de volta, e não só com os terreiros, mas com imagens. Diversas imagens aqui na capital e no interior do estado foram vandalizadas. Mas quem vandaliza essas imagens? Quem invade terreiros ou qualquer outro templo religioso, seja ele do candomblé, da igreja católica, evangélica, enfim, comete algum crime? Que crime é esse? É que a gente vai conversar a partir de agora com o advogado criminalista, o doutor Hugo Trauzola, a quem a gente agradece, viu, doutor, por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui no seu programa. Elias, você comentou aí sobre essa intolerância religiosa e nós percebemos que não é de hoje. Esse ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou uma lei em que aumenta a pena do crime do chamado, vamos dizer assim, racismo religioso, que protege a liberdade religiosa. O aumento da pena, a pena era de 1 a 3 anos e ela aumentou de 2 a 5 anos. Mas eu sou um pouco ressabiado, Elias, com esses aumentos de pena, porque se não tiver uma campanha de reeducação da população, o aumento da pena não vai adiantar de nada. Como percebe-se que há sempre, né, eu desconheço perseguição religiosa ou intolerância religiosa contra o cristianismo aqui no nosso país. O que nós vemos aí na imprensa e no nosso dia a dia é a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Eu percebo que muito disso se dá por causa do desconhecimento e da irresponsabilidade de alguns líderes religiosos, que por vezes vão à rádio, vão à televisão para atacar essas religiões de matriz africana como se fossem endemoniados, como se professassem coisas ruins, e que na realidade não é isso que acontece, de fato. Bem, doutor Hugo, o que acontece? Vamos imaginar, porque parece-me que tem situações que são concorrentes aí. Muitas vezes, uma estátua, uma imagem colocada em um determinado local público, ela ganha não só aspectos do ponto de vista religioso, por se tratar de uma imagem religiosa, mas por se tratar, por exemplo, de uma imagem adquirida com dinheiro público, ou mesmo que não seja, trata-se de um elemento da cultura. É uma peça criada por alguém que tem um aspecto também aí do ponto de vista cultural. Quando a gente depreda, e depreda com a vontade religiosa ali atingida, a gente comete algum crime? Para além do dano ao material, a gente tem algo que é mais subjetivo e que pode ser alcançado pela lei penal? Poderia sim, além do crime de dano, né, o crime de intolerância religiosa. Tem circulado aí, já tem algum tempo que eu vi em algumas nas redes sociais, de que pessoas que estavam depredando esses terreiros de Umbanda. As pessoas invadiam e quebravam tudo. Isso flagrantemente, isso aí é tipificado na lei do racismo, da intolerância religiosa, e incidiria sim nesse crime. Bem, doutor, como é que a gente pode aqui, aproveitando a sua presença, orientar aqueles que têm
um terreiro, normalmente esses terreiros são dentro da própria casa, da própria residência do religioso. Quem tem aí as paróquias espalhadas pelo estado inteiro e de repente tem as suas imagens sendo danificadas, qual é o caminho a seguir? O que é que devem fazer essas pessoas? O que eu tenho percebido, Elias, normalmente essas pessoas que cometem esses atos, não só de vandalismo, como de intolerância religiosa, eles fazem quando os templos estão fechados. E aí a investigação pela Polícia Civil é bem difícil. Eu aconselharia que essas pessoas colocassem câmeras de vigilância nos terreiros, nos locais, e ficassem atentos. E levassem essas gravações para a polícia. Eu não tenho conhecimento de que tenham feito algum ato de intolerância religiosa de dia, quando o centro lá está com movimentação. Normalmente essas pessoas elas são covardes. Elas fazem isso à noite, no apagar das luzes, para não serem identificadas. Mas qualquer ato de intolerância religiosa, qualquer discurso de ódio contra qualquer tipo de religião, a pessoa que foi vítima deve procurar, sim, a delegacia da Polícia Civil. O grande problema é porque ainda existe um grande preconceito em torno dessas religiões de matriz africana, por desconhecimento. A gente tem que entender, Elias, que o cidadão, ele pode professar qualquer religião que ele acha que é boa, que ele acha que faz o bem, e não é obrigado, até porque o nosso Estado é laico. O nosso país, apesar da gente ver aí na prática, em vários tribunais de justiça, inclusive no Supremo Tribunal Federal, tem uma cruz lá em referência ao cristianismo, mas o nosso tribunal, o nosso país, a nossa Constituição, o nosso Estado, ele é laico. Não existe uma religião adotada pela República Federativa do Brasil. Então, qualquer cidadão, ele pode professar a religião que ele acha que se adequa mais à personalidade dele. Bom, de toda sorte, independentemente do elemento religioso, nós estaríamos aí infringindo direitos individuais, especialmente a questão da liberdade, né? Não só a liberdade do ir e vir, de ter, mas a liberdade religiosa, não é, doutor? Há algumas infrações aí que as pessoas precisam ficar atentas, porque isso pode não só configurar processos na área civil, mas também na área criminal, doutor. É verdade. Tanto cabe uma indenização aí por danos morais, como vai incidir aí no crime do racismo religioso, a intolerância religiosa, que é um crime aí que vai dar a pena de 2 a 5 anos, não é, Elias? É até uma pena até bem razoável. Pode gerar uma condenação em regime semiaberto. Olha, o caminho natural para quem tem aí a sua casa invadida ou a sua liberdade atingida é a delegacia, doutor, é fazer um boletim de ocorrência, é depois procurar um advogado da sua confiança, ou mesmo aqueles que não podem, a Defensoria Pública, e ingressar em juízo contra essas pessoas? Isso, com certeza, Elias. Procura também a Comissão de Direitos Humanos e a OAB. Eu não me recordo aqui se tem alguma comissão na OAB específica para tratar sobre a intolerância religiosa, mas eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos da OAB poderá dar um suporte, procurar um advogado, ou a Defensoria Pública e a Polícia Civil. E a Polícia Civil, esse é o caminho mais reto para que a gente tenha. Essas pessoas podem sim responder, como já disse, civil e criminalmente. Estamos tratando aí de uma coisa que vem se manifestando em um maior número, ou pelo menos as denúncias acontecem em maior número, doutor Hugo, e talvez por isso a gente tenha sentido isso com um pouco mais de força. Existe agora, inclusive, uma delegacia mais dedicada a essas questões. A especialização das delegacias, como é que a advocacia ligada aí ao criminal, ao penal, observa essas especialidades? Olha, é bem interessante, né?
as delegacias especializadas, porque como elas tratam só de um tema específico, você sabe, Elias, que a repetição, ela leva à excelência. E aí eles começam a tratar única e exclusivamente de um crime específico, e aí eles têm técnicas de investigação, eles sabem lidar com o tipo penal melhor, eles sabem as perguntas que eles vão fazer às testemunhas. É de grande valor essas delegacias especializadas, no meu sentir. E olha só, gente, preciso ficar muito claro, como a gente está invadindo aí, muitas vezes uma residência, ali tem idoso, ali tem criança, as coisas podem se complicar. Outras especializadas podem entrar na questão, se essas pessoas forem atingidas física, psíquica, emocionalmente, por conta de ações que definitivamente não devem compor a atitude de ninguém nesse composto social. A gente precisa aprender a viver nessa diversidade, né, doutor? Se tem algo que é importante é que a gente é diverso. E esse país é multicultural, multirreligioso, multigênero e por aí vai, doutor. A gente é multi. É verdade, é verdade. A gente percebe, Elias, que existe essa questão cultural do ódio às religiões de matriz africana. E que eu sempre tenho repetido, não adianta uma lei aqui que pode botar pena de 30 anos se não houver uma campanha de reeducação da população. Isso os governos municipais, estaduais, âmbito do governo federal, tem que fazer uma campanha pesada de conscientização da população e que cada cidadão ele pode professar a religião que ele acha mais adequada e ninguém deve interferir. O que a gente percebe aí é que existe um certo fanatismo que às vezes essa intolerância, Elias, ela vai desdobrar até para uma agressão física, uma tentativa de homicídio, um homicídio, são coisas que a gente tem visto aí pela imprensa absurdas mesmo. Então a gente tem que ficar bem atento enquanto isso aí, porque começa uma intolerância religiosa, aí depois vem uma intolerância racial por causa da cor da pele, e aí já junta com outros tipos de preconceito, e é um caminho sem volta. Muito bem, doutor Hugo Trauzola, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, de que as pessoas compreendam que não podem invadir nem a consciência, nem a residência, nem os templos e nem depredar nada. De preferência não deprede o que é seu e nem o que é dos outros também, principalmente aquilo que é de todos, como as obras públicas que também têm sido atacadas aqui. Nós tivemos aí durante o Carnaval, né, uma das peças, que tudo que compõe ali a associação comercial é de todos e é histórico e é de difícil ou de impossível reposição, mas tivemos ali uma das luminárias depredadas. Essas coisas todas têm responsabilização e hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, não é tão difícil assim a gente saber quem cometeu o delito, doutor. É verdade, Elias. E o cristão fervoroso tem que lembrar que um dos pilares do cristianismo era amar o próximo como a si mesmo. Então, antes da gente colocar qualquer ódio em cima de qualquer outra religião, a gente tem que pensar que o pilar do cristianismo é isso, amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente não deve depredar ou proferir discursos de ódio contra qualquer outra religião que não seja a nossa. Muito bem. Doutor Hugo Trauzola, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. A fé une e a religião precisa manter unido. Pode dividir, né? Não vamos dividir.